Estamos então começando mais um Lattes Mais no Morde, um programa do Centro de Estudo Brasileiro da TV UFG. Vocês estão vendo aí o nosso site. Estava combinado que eu não falaria isso, mas como é um dos sites mais vistos no YouTube mundial, acho que fiz questão de falar isso. Me falaram no Vietnã já estão vendo. É isso. E hoje é muito especial para nós. Para mim, professor Lisane, que está ali conosco. Hoje nós vamos receber aqui uma professora que honra muito a casa, a UFG, que honra o Brasil, porque ela faz parte de um seleto grupo de cientistas e pesquisadores da Covid, da SARS-19, a nível mundial, na Organização Mundial da Saúde. Está aqui conosco a professora Cristiane Toscano, que nós antecipadamente vamos agradecer agora e durante todo o programa a gentileza de ter vindo conversar conosco, professora. Alertamos bastante a professora que a conversa aqui é leve, vamos ver como é que vai rolar o clima. E eu começaria, professora, fazendo uma pergunta de como é essa participação da senhora representando a UFG, representando o Brasil na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Aí uma coisa que eu tinha esquecido, é professora da UFG, do IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Correto, professor? Você já foi lá nesse IPTESP? Claro que já. Eu nunca fui. É na praça universitária. Não, é na praça. Eu dou aula na praça do prédio da Odonto. É porque eu fui entrar lá uma vez, olharam para mim e falaram assim, não, você é professor da UFG, eu estava sem nenhum documento. Aí falou assim, não, aqui é só quem vai vacinar. Eu falei assim, vacinar do quê nesse lugar? Falou assim, vacinar porque aqui só entra gente inteligente. Aí eu peguei, professor, aí eu me vacinei, fiquei inteligente e entrei, entendeu? Entendi. Professor, é um prazer receber a senhora aqui. A gente saiu de um terremoto, eu acho que ainda não saiu direito, a senhora que vai falar se saiu ou não, que ventos bons ou ruins vêm aí para nós. Mas uma pergunta, como é que uma professora, a gente faz isso, né? A senhora se lança, a senhora tem essa carga de pesquisa, de envolvimento, foi para esse cenário internacional. Onde é que começou essa sua vontade de pesquisa, de trabalhar com vacinas? Como é que é isso? Bom, são duas perguntas. Mas são duas bastante relacionadas. Você está se sentindo bem no programa? Estou começando, acho que eu estou bem tranquila. E desafiada pelas perguntas interessantes. Mas eu sou do Departamento de Saúde Coletiva do IPTESP. O IPTESP tem 50 anos, é um dos institutos mais antigos aqui da UFG. E o que eu posso dizer sobre essa trajetória e essa inserção, pesquisa, inserção internacional? Eu trabalho com saúde pública e especificamente com vacinas, e com ênfase em avaliação de programas e impacto de programas de vacinação, programas de saúde pública. Então, olhando um pouquinho para trás, né, eu venho de uma família de pesquisadores, de cientistas. Meu pai era professor universitário, minha mãe era enfermeira e pesquisadora em saúde pública. Então, acho que eu venho do ambiente de pesquisa, de indagação, de curiosidade, de usar evidências para nortear a vida do dia a dia. Mas eu fiz um caminho inverso. Na verdade, eu comecei, apesar de ter tido uma educação formal e acadêmica sólida, eu fui trabalhar na área de saúde pública, antes de entrar para a vida acadêmica. Então, eu fiz o inverso. Eu tive um trabalho de 10 anos em saúde pública internacional. Trabalhei em vários organismos internacionais, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, o Centro para Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos, onde eu fiz uma formação de epidemiologia de campo também. E depois desses 10 anos, né, eu voltei e aí sim eu me inseri na universidade. E aqui? Aqui. Eu originalmente sou de São Paulo,
mas o meu marido é goiano e o amor me trouxe para Goiás. Nós temos que agradecer muito a esse marido goiano a presença da professora. Esse marido da senhora trouxe a senhora para Goiás. Mas a senhora é satisfeita em morar aqui em Goiás? Gosto muito. Não, virei goiana. Né? Aliás, quando a gente adota um lugar, quer dizer que o nosso vínculo ainda passa a ser ainda maior. Né? Eu adotei Goiás como professor, minha uma casa. Pergunta assim, a gente olha para a área da saúde e tal, a gente tem maior, pelo menos nós, a gente tem maior respeito, né? E a ciência vem lá do iluminismo e tal. Agora, como é que a senhora, que é da área de saúde, tá? E inclusive aqui geograficamente, vocês ficam na praça, a gente fica no campus, como é que a senhora vê essa área de humanas, de artes? A senhora vem para uma entrevista, aqui não é CNN, não é TV Globo, aquela coisa, e são seus colegas. Como é que a senhora vê essa área nossa aqui? De lá, quando a senhora olha para cá, nem olha. Como é que a senhora vê que imagem que a senhora tem dessa área? Eu sou apaixonada por essa área, então para mim é um pouco mais fácil. Assim, eu trabalho na área de saúde, eu sou médica, faço pesquisa na área quantitativa da área de saúde pública e epidemiologia, mas eu sou apaixonada por cinema, eu sou apaixonada por música, leio muito, gosto muito de literatura, então para mim essa transição é quase que natural, é diária. Eu vou cortar o professor Lisandro, senão ele vai querer falar sobre música e sobre cinema aqui. Nós vamos falar sobre a pandemia. Tá. Vamos aproveitar. Em um outro momento, em um outro programa, vamos conversar. A gente avança, a senhora viu que há um tom autoritário neste programa, mas eu vou ceder a ele. Nós estamos então nós estamos aqui numa tentativa de fazer comunicação com a população. A nossa ambição é grande, de fato, é atingir o máximo de público, passar informação de qualidade de forma leve. Então, como é que a senhora avalia a comunicação da Covid no mundo? Isso que nós estamos fazendo aqui. Como é o que nós estamos fazendo aqui eu acho que é ótimo, mas avaliando retrospectivamente a comunicação da Covid no mundo, acho que falhamos muito, né? Todos. Falhamos como pesquisadores, falhamos como comunicadores, não quero acusar ninguém aqui, mas eu acho que a nossa sociedade precisa se comunicar melhor, precisa se comunicar com mais leveza. Por isso que eu achei muito bacana e fiquei honrada com o convite para participar dessa discussão aqui. Eu também tive essa impressão, porque a ciência, no Brasil em particular, mas esse é um fenômeno mundial, vem sendo combatida. Quer dizer, os valores científicos da pesquisa, das evidências, o opinionismo passou a ter uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, talvez como reação, essa é uma impressão minha também, posso estar errado, claro, é que a ciência passou a se comunicar como se tivesse já a verdade. Foi muito afirmativa do ponto de vista, vai acontecer assim, vai acontecer, e vários fatores dessas predições, me parece que não aconteceram exatamente. As vacinas estão aí, mas, por exemplo, acho eu, a terceira dose não estava prevista lá naquele início, quando se falava a primeira e a segunda, e aí ok, agora a terceira é uma necessidade, já é uma coisa, uma realidade. Isso me parece que é falha de comunicação, mas nós queríamos ouvi-la. Então, eu acho que a comunicação das incertezas é a comunicação mais difícil. E numa pandemia a gente tem incertezas, né? É um organismo novo, é uma situação nova, são desafios novos, e eu acho que tem uma dificuldade adicional, que é comunicar as incertezas em um ambiente ou uma sociedade que já está descrente da ciência. E isso, obviamente, é exacerbado durante uma pandemia. Interessante, só me lembrei agora, eu estava lendo há um tempo atrás algumas experiências e relatos da pandemia de 1918, da gripe espanhola, que foi uma pandemia de H1N1, com um alcance devastador, uma duração também em ondas de 2 anos, um novo organismo, não tinha antibiótico naquela época para combater as complicações bacterianas da influenza, não tinha vacina, então assim, era um outro cenário. E impressionantemente, o que aparece? Cloroquina, já lá. Uma série de, o que hoje a gente chama de fake news, mas naquela época de boatos, de negacionismo, porque tinham coisas que já se sabiam. Uso de máscara, distanciamento social, tudo isso e se implementou na época. Então, assim, tem muitas semelhanças, e aí eu
Eu sei que a gente não pode voltar para Podemos. aquela pergunta dele. A senhora pode ir, aí a gente tem que aprender com a história. Exato. E aí a importância das ciências humanas né, intermeando as ciências da saúde, que de alguma forma é uma ciência humana essa também. cloroquina para a Covid, ela é importante demais para outras coisas. Para outras coisas, mas por que foram para cima dessa cloroquina? Foi má fé ou alguém no início achou que poderia servir? Não, foi má fé depois, quando já se tinha evidência de que não funcionava. Mas no início, na verdade, teve uma corrida logo no início para se tentar avaliar se tinha medicamento que a gente chama de reposicionamento de drogas. Então são drogas que já existem para outras coisas, mas que podem eventualmente ser reposicionadas ou ter uma nova função para uma nova condição. Então, não só a cloroquina, mas várias outras drogas, antibióticos, anti-inflamatórios, quimioterápicos, foram avaliadas, toda aquela combinação, né, e outros mais, foram avaliados. Então, nesse momento, era totalmente válido essa avaliação. Será que funciona? Então, começa a avaliação em laboratório, se observou uma certa inibição de crescimento em laboratório, só que daí, na placa de laboratório, até uma melhora clínica em um ser humano, tem que ser avaliado. Não, pararam aí, se tem alguma resposta laboratorial, então vai funcionar. Poxa, bom esclarecido. Professora, ótimo, a gente vai parar um pouco. A senhora está tomando aí... Vou me hidratar, vou me hidratar aqui. Professora, eu estou tomando isso de aguardente de Goiás. Gente, professora, eu estou tomando aguardente de Arizona, isso mesmo de Piracanjuba. O senhor está tomando qual, professor? Jaraguá? Jaraguá. Então a gente volta em instantes com a professora Toscana. Estamos retomando, nós estamos no segundo bloco, o Lattes mais um Nórdico, programa do Centro de Estudos Brasileiros, da TV UFG. Estamos aqui com a professora Cristiana Toscano, que já rendeu um primeiro bloco fenomenal. Vamos continuar o papo, professora? Eu queria um pouco uma abordagem, uma visão geral, nós somos leigos, claro, nesse tempo, procurando acompanhar dentro das nossas limitações. Eu me lembro bastante bem de quando surgiu não sei se o termo é correto, a pandemia do HIV, houve um clamor mundial pela quebra das patentes. E o Brasil foi protagonista naquele momento. O Brasil quebrou as patentes, distribuiu no sistema de saúde, no SUS, que agora está sendo reconhecido internacionalmente. Hoje ainda eu li que a Alemanha está elogiando o nosso sistema de saúde, a grande capacidade do SUS, a capilaridade dessa vacinação relativamente rápida, comparado com países ditos avançados, não é? Mas como é que, na verdade, essa questão de quebra de patentes e de produção do remédio, do medicamento, que tenha, porventura, a sua patente quebrada? Os interesses comerciais que permeiam essas questões. Então, esse ponto, na verdade, toda a questão relacionada ao desenvolvimento de tecnologias, né? E aí, nesse caso, os medicamentos antirretrovirais, mas agora as vacinas, e mais especificamente as vacinas para a Covid, elas envolvem uma complexidade muito grande que envolve todo o parque produtivo de ciência e tecnologia mundial e, obviamente, em cada região, em cada país. Então, assim, a quebra de patentes é importante, foi, inclusive, né, está sendo discutida e foi discutida internacionalmente desde o ano passado. Agora, para a vacina da Covid, a gente tem uma situação que e isso que gerou essa discussão sobre quebra de patentes, e também já era prevista, uma baixa e pequena oferta em relação à demanda global. Então, desde o início já se previa que, parece que a gente vai conseguir ter uma vacina em tempo, que foi de fato em tempo recorde, exato, mas claro que isso foi devido a uma série de questões estruturais de desenvolvimento de vacinas que vinham do passado, mas esse é um outro assunto que a gente pode resgatar depois. Então, e a gente já tinha essa previsão de que a gente teria também, apesar dessa capacidade de desenvolvimento recorde na história, a gente teria uma limitação da oferta.
Então, desde o início, do ponto de vista global, a gente já tinha, nas discussões internacionais, essa preocupação em como aumentar a oferta. E aí a gente tem um gargalo, que é o seguinte: a gente não consegue aumentar a oferta só com quebra de patentes. Ela é importante, ela é um mecanismo super relevante, mas tem que ter a estrutura e a capacidade produtiva instalada. Então, porque são tecnologias complexas, a produção de vacina é mais complexa do que a produção da maioria dos medicamentos. Entendi. E capacidade produtiva instalada implica em investimento a longo prazo. E num país como o Brasil? Isso está difícil, né? E assim, a gente tem oportunidade, tenta olhar pelo lado positivo, né? Então, e tendo vivido e estando vivendo essa situação, o que a gente pode olhar para frente? A gente pode entender que é óbvio a importância desse investimento a médio prazo, médio e longo prazo. E eu acho que, não sei, mas o Butantan e a Fiocruz... É isso que eu ia perguntar. São exemplos extraordinários e fantásticos. A senhora acha que o governo de São Paulo, em sair na frente com a Coronavac, foi mais oportunismo, mas ficou provado que não, né? Realmente o Butantan, naquele momento... Qual é a opinião da senhora? Na verdade, eu acho que institucionalmente a gente teve uma liderança fantástica do Instituto Butantan e da Fiocruz através de Biomanguinhos. E que começou, sabe quando começou? Em junho ou julho do ano passado. 2020. Então foi um processo, inclusive eu faço também, tenho a honra de participar e fui convidada de um comitê que assessora a Fiocruz nos assuntos relacionados a desenvolvimento e produção de vacina da Covid. Então, aquilo daquele governador de São Paulo, ele sair na frente, ele insistir e fazer óbvio o marketing dele, que era político, a senhora que foi adequado, foi correto naquele momento? Então, eu prefiro não opinar sobre o governador, porque acho que tem uma série de questões que envolvem política e que eu, como uma pesquisadora e de saúde pública, eu julgo que foram inadequados e tiveram ações adequadas e tiveram ações inadequadas. Mas, do ponto de vista de estratégia, desde aquele momento a gente já sabia que a vacinação era o caminho. E nesse sentido, sim, o governo de São Paulo teve uma posição e uma postura de apoio ao desenvolvimento, a colaborações e o que aconteceu, que foi um acordo de transferência de tecnologia entre a Sinovac chinesa e o Instituto Butantan. A mesma coisa entre o Biomanguinhos e a Fiocruz com a Oxford AstraZeneca. E isso foi fruto de uma prospecção feita por ambas as instituições acerca de quais as melhores tecnologias, quais possíveis vacinas, considerando o que a gente consegue, o que a gente tem de capacidade instalada, o que faz sentido tentar trazer. Isso também, essa possibilidade do Brasil não sei se já está... A Coronavac é totalmente produzida no Brasil? As duas, a transferência de tecnologia das duas já foi concluída com IFA de produção local. É graças a uma capacidade já instalada. Sim, e desculpa interromper, mas isso também é decorrente de 3 décadas de investimento do que começou lá atrás como um programa de autossuficiência na produção de imunobiológicos. Porque foi definido lá atrás como uma estratégia de Estado, né? Não de governo, mas de Estado, que era uma prioridade, vacinação era prioridade, portanto a produção e a autossuficiência em produtos imunobiológicos tinha que ser garantida. Professora, se fala em Covid, e óbvio, é a coisa do momento, mas qual outra doença que envolve vacina, que é muito séria no Brasil, e que ninguém está falando porque a Covid tomou conta da conversa? Tem várias. Várias? Eu vou falar de uma. Fala aquelas que dá medo na gente. Não, eu vou falar de uma que é muito importante. Por quê? Porque ela foi eliminada da região das Américas em 2006. E hoje o Brasil é um dos países da região que vive surtos com muitos casos, que é o sarampo. Então o sarampo, assim, a gente teve as vacinas, voltando um pouquinho, né, para a gente seguir nessa linha de raciocínio, as vacinas para algumas doenças e determinadas vacinas permitem que uma doença seja erradicada. Então, só doença imunoprevenível algumas delas que podem ser erradicadas. A gente teve então
na história, né, do passado, a erradicação da varíola. A varíola. Primeira. A gente teve depois a meta da erradicação da polio, que estamos muito perto, né? Só existe transmissão da polio em 2 países do mundo hoje. Está sendo difícil de completar, mas vai acontecer. E depois várias metas que foram lançadas. A terceira foi a erradicação a eliminação do sarampo. Eliminação e erradicação são um pouquinho diferentes, porque a eliminação contempla uma abordagem regional. Você elimina de uma região e depois você amplia essa meta. A região das Américas, a nossa, historicamente foi a primeira a eliminar regionalmente a varíola, a polio e o sarampo. Então, assim, a gente tem, voltando para aquele ponto que você comentou do SUS. Então, assim, a gente tem sistemas de saúde, a gente tem programas de imunização, a gente tem esse histórico de sistemas públicos de saúde com acesso, universalidade, integralidade e com capilaridade que, claro, é louvável e é reconhecido no mundo inteiro. Eu acho que a gente só está aqui hoje com essa cobertura vacinal que a gente está e nessa situação de relativa tranquilidade, apesar de ainda estarmos no meio da pandemia, por causa do SUS. Se não tivesse o SUS, a gente estaria numa situação indescritível. É importante frisar isso sempre, repetir milhões de vezes, que é essa capacidade instalada, é um background que nos faz poder conseguir qualquer coisa, porque um pouco as pessoas acham que não tem, nós vamos fazer para amanhã. Não se faz, não se forma nem grandes pesquisadores, nem grandes nomes internacionais como o da professora Cristiana. Isso é fruto também de um sistema educacional, de um sistema de saúde de longo prazo. E demanda tempo. Exato, de longo prazo. Quer dizer, o Brasil precisa voltar a investir fortemente, mas um dos problemas, mesmo às vezes, quando nós temos governos benéficos nesse sentido, me parece que é a questão do foco, das estratégias, do que é mais importante e do prazo daquilo, porque você precisa às vezes plantar uma semente, que é o caso do SUS, dessas plataformas como da Fiocruz e do Butantan, que é construída ao longo do tempo. Então é um investimento a longo prazo, que a população precisa saber disso, ter paciência para esperar, porque os frutos virão. E exigir dos políticos. Exato. Né? E demandar isso dos governos, porque e votar conscientemente, né? Porque se você tem um governo que apoia a ciência e que apoia o SUS e que investe em ciência e tecnologia, né, nós como cidadãos temos uma ideia de, aqui estamos indo no caminho certo. Isso é perfeito. Nós vamos então agora para o intervalo. O senhor está gostando de estar aqui, professor? Estou adorando. Está curtindo? Estou adorando. Sua casa, né? O FG, né? Estou adorando. Então a gente vem para o segundo bloco com a professora Cristiana Toscano. A gente vai falar de mais coisas e ela vai falar também de futebol. Porque ela torce para o melhor time de Goiás, que é o Vila Nova. Em instantes a gente volta. Estamos voltando então com o terceiro bloco do Lattes Mais Não Morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros da TV UFG. O papo está animado, o professor Lisandro já quis agredir a professora Toscano aqui, mas... Porque é o seguinte, o programa chama Lattes Mas Não Morde. Lattes. Explica primeiro para ela o que é. Eu não vou explicar. Lattes, mas não morde. Professor, você tem que dizer por que esse programa chama Lattes, mas não morde. Eu acho que é autoexplicativo. Porque nós, assim, chamamos também o Lattes de TechSimple. Lattes é o relatório que todo professor universitário tem que preencher da sua produtividade e tal. O seu Lattes está atualizado, professor? Está atualizado. O meu Lattes está sempre atualizado. Está sempre atualizado, o meu também. O meu já não. Eu tenho um secretário. Eu vou passando para ele preenche. Eu não tenho tempo para relatório, burocracia, a senhora entende? É um professor muito especial. A senhora não acha, aproveita aqui rapidinho, sabe, esse produtivismo da universidade, paper. A senhora não acha que isso está exagerado? Nós estamos perdendo o foco da pesquisa, não? Cadê a patente? Olha, perder foco da pesquisa eu acho que a gente não está, mas é a questão da métrica, né? Qual que é a métrica adequada para avaliar e para mensurar a produção acadêmica? E acaba sendo, no mundo inteiro, hoje em dia, são publicações. Então, nesse sentido, a gente acaba
em inglês tem um termo, né, que é correr atrás do próprio rabo, né, quando o cachorro fica correndo em círculo atrás do próprio, porque você tem que produzir, você tem que ter essa métrica para receber financiamento, para conseguir dar bolsa para os seus alunos, para ter mais acesso a projetos de pesquisa, para conseguir coordenar e articular grupos. Então, é uma métrica que acaba assim, e é internacional. É necessária, é internacional. Se é boa, se não é, eu acho que sempre dá para melhorar. Eu acho que tem outro, né, tem essa parte quase cartorial que é muito chata, né? E tem uma indústria por trás também. Isso, a indústria dos papers, mas esse é um assunto para um vai com aquela pergunta que você queria fazer. Então, voltando à especialidade da professora Cristiana, eu queria perguntar, nós estamos ainda numa pandemia que nós não sabemos se já acabou, se vai acabar amanhã ou há quantos meses. Como é o comportamento, historicamente, de uma pandemia? Em que momento nós estamos hoje com essa pandemia que se alastrou por todo o mundo? É uma boa pergunta. A gente ainda está na pandemia, a gente está numa fase relativamente tranquila, mas a gente, na verdade, ainda tem dúvidas de como vai ser o mês que vem, por exemplo, né? Uma pandemia de uma doença, que é o caso de transmissão respiratória, então a gente está falando de um vírus de transmissão respiratória que tem uma capacidade, que a gente já viu pelas novas variantes, que emergem periodicamente e substituem a variante anterior, porque ela tem uma capacidade adaptativa que coloca ela em vantagem, então é darwinismo puro. Então, é um vírus de transmissão respiratória com essa capacidade de gerar novas variantes e que tem se transmitido em ondas pelo mundo. A gente já sabia desde o início que a gente só vai sair da pandemia com população vacinada. Porque é isso que faz a circulação diminuir. Então, a gente ainda está na fase inicial que chama de mitigação, que é o quê? Reduzir impacto, mortalidade e hospitalização. A gente vai passar para uma fase que é reduzir transmissão. Né? Claro que a gente, para reduzir o impacto, a gente também quer reduzir a transmissão, mas a vacina, prioritariamente, ela diminui complicação, hospitalização e morte. Então o que a gente vai acontecer provavelmente, né, em função da evolução viral e de tudo isso? A gente vai passar a viver uma situação de epidemias episódicas com a transmissão periódica entre pessoas desse vírus. É o que aconteceu com a influenza. Né? A influenza é um novo subtipo viral, é introduzido, causa uma pandemia e depois ele passa a circular. Tanto que hoje em dia a gente tem H1N1 circulando, mas não é um efeito mortal. Então a Covid pode vir a ser tipo uma influenza. Já pode falar que é uma influenza. Todo ano vai ter, então a gente vacina antes. Ela vai continuar a circular entre nós. A gente ainda não sabe se a gente vai precisar de uma nova vacina a cada ano, como é o caso da influenza, não sabemos isso. Mas ela, com certeza, a gente vai precisar de vacinação agora, em altas coberturas e principalmente no grupo de risco, mas provavelmente também ampliando, né, para crianças no futuro, porque o que acontece com essas doenças, né? A dinâmica da transmissão dessas doenças na população, e não é, né, para todas as doenças infecciosas, você protege por vacinas um grupo da população, o vírus não vai transmitir nesse grupo, ele vai transmitir ou em bolsões de não vacinados, como a gente está vendo hoje na Europa, em muitos, né, Estados Unidos, Europa, ou em grupos no qual ele não circulava tanto antes, que a gente também está vendo agora, em crianças. A transmissão em crianças agora está muito maior do que o ano passado. Por quê? Porque a gente tem uma população, um grupo da população adulta que já está bem protegida. Então, a gente chama de deslocamento da faixa etária de transmissão. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Exatamente como é que é, qual que é a variante, a gente não sabe. Isso a gente pesquisa diariamente, né? Não, mas seria bom, inclusive, um pouco conversar com os nossos telespectadores sobre isso, o processo da ciência, que não é uma coisa que você sabe a resposta de antemão. Isso exige esforço, pesquisa. Que é uma coisa que se exige muito das áreas de saúde, da área de... ou nega radicalmente, ou ao mesmo tempo tem uma coisa de querer cobrar o seguinte: vocês sabem, queremos imediatamente solução. Está acontecendo muito isso em consultório médico. O cara já pega a informação na internet, ele chega e assim,
ele tem uma crença que a medicina sabe tudo. Um suposto saber chega a ser um suposto saber, mas ele já quer. E como tem a certeza, muita, é que eu acho que tem uma busca pela certeza, né? A sociedade busca a certeza e, na verdade, a ciência ela acontece a partir da indagação. Exato. Se você não tem a indagação, a hipótese, você não tem pesquisa, exatamente, né? Então, assim, mas isso é importante que a população saiba, que não é uma resposta imediata. Tem aquele investimento inicial, que é de longo prazo, a formação dos quadros, e quando surge uma epidemia como essa, a pesquisa, se debruçar, quer dizer, os quadros estão prontos, as pessoas estão prontas e os laboratórios deveriam estar também. Exato. Eu acho que houve um problema que ocorre um pouco no mundo todo, desse tempo da ciência. Eu acho que existe o tempo da ciência, porque durante a pandemia a gente está, é famoso isso também, mas eu vou parafrasear de novo, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? E assim, é fato, a gente tem muitas perguntas, porque é tudo muito novo, perfeito. A gente levanta as hipóteses, faz as pesquisas, desenvolve e apresenta as evidências. Agora, eu acho que o limitante principal e que eu acho que a gente tem que aprender com isso e pensar como a gente vai avançar daqui para frente você tem o resultado da pesquisa, você tem a evidência, a comunicação disso, não só para a sociedade, mas para o gestor, para o tomador de decisão. Então, a comunicação da ciência de uma forma que ela seja produtiva, positiva e que ela realmente gere comportamentos, posturas, estratégias, intervenções e políticas públicas baseadas em evidência, esse é o nosso maior desafio. Isso aí. Professora, a senhora é uma grande comunicadora. Como eu disse um pouco, eu acompanho um pouco também a Europa via Itália e o Giorgio Parisi, que é o ganhador do Nobel da Física, ele está muito preocupado com isso, com a comunicação. Então, ele tem uma competência também discursiva muito boa, uma capacidade de articulação. É um pesquisador que ama o forró. Ele frequenta em Roma um lugar de forró brasileiro, bastante tranquilo, despojado. E ele abriu o ano letivo da La Sapienza, que é a grande universidade italiana, a maior do mundo em termos numéricos, dizendo disso, da preocupação com a comunicação da ciência. E aqui no Brasil, os cientistas vieram à tona nas redes, os biólogos como aquele Átila, não é? É conhecido a senhora? Conhecido. Pois veio, ajudou a esclarecer. No momento de negação, inclusive do governo, eles vieram, foram importantíssimos. Alguns assim muito alarmista, talvez excessivamente se contrapondo. E outra coisa, e a própria mídia usa muito, geralmente pessoa da área de saúde não tem muito traquejo. Não é o caso da professora? Não, professora, nós que somos os melhores profissionais da comunicação, da mídia, ela já nos... Eu estou aprendendo. Já nos ganhou nada. Aquela sala ali são prêmios que nós já recebemos. Troféus. Porque neste momento, os seus colegas do Japão estão te vendo, através da gente. Professora, a senhora achou isso importante, ter essa Pasternak, esse Átila, eles foram importantes, né? No momento, então, que se negava muito. Olha, a comunicação da ciência é fundamental. Então, os comunicadores, as pessoas que se propuseram a fazer a comunicação da ciência, utilizando evidência e tentando esclarecer, eu acho que são super bem-vindos e são importantes. Eu acho que nós pesquisadores, e eu digo nós porque eu sou pesquisadora também, apesar de vocês elogiarem minha habilidade de comunicação, é um aprendizado. Digo que, assim, eu quando trabalhava na Organização Pan-Americana da Saúde, a gente tinha assessoria de comunicação, aprendi muitíssimo na época, aprendi muitíssimo esse ano com entrevistas, com orientação de assessoria de comunicação, a Secretaria de Comunicação aqui da UFG, apoiando, orientando também. É um processo de aprendizado, a gente não tem esse treinamento. Então, não é uma coisa inata a comunicação, e comunicação de ciência não é simples, porque, voltando para o que a gente comentou no começo, é uma comunicação que envolve comunicar incerteza. Professora, isso é perfeito. Dentro da incerteza, nós só temos uma certeza agora, que a gente vai
para o intervalo. E a gente volta agorinha com Lattes, mas não morde. Atualmente, o programa mais visto no mundo, depois... Não tem ninguém. Somos nós aqui, esse programa mais visto. Nós estamos indo então para o quarto bloco do Lattes, mas não morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros da TV UFG. Hoje eu queria fazer um agradecimento muito especial para a TV UFG na pessoa do Tiago Moreira, o engenheiro Tiago Moreira. Ele tem sido fundamental aqui para nós tocarmos o Lattes, mas não morde. Foi ele que veio aqui, afinou todo o estúdio para nós, deixou o Cid aqui já com uma competência razoável. O Carlos Kozak está aqui conosco também, figura fundamental. Queria agradecer a presença do Adam, que está ali, um aluno que vai entrar para o time, se a gente conseguir. A Tairine, que esteve aqui conosco. E, acima de tudo, a presença da professora Cristiana Toscano. Nós estamos já no último bloco e parece que faltariam ainda 10 blocos, porque a presença é agradável, o papo é agradável e o assunto é infindável. É infindável. Professor, o senhor exaltou tanta equipe, fiquei emocionado. Obrigado, professor. Eu fiquei muito emocionado, professor. Eu agradeço. Eu quase chorei. A senhora também, né, professora? Nobre. Ele me agradeceu. Eu acho que ele está precisando agradecer você. Tá vendo? Talvez seja ciúme. Talvez seja ciúme, tá vendo? Mas ó, esse último bloco a gente podia fechar com uma coisa assim importante para dar uma informação legal para a população, com a professora aqui. Qual a ideia que você tem de uma boa pergunta para fechar? No início da pandemia, a OMS tentou, eu vi, fazendo um esforço tremendo para que o mundo, todos os países, os ditos países avançados e menos avançados ou em desenvolvimento, que recebessem cada cidadão de cada país a sua dose mais ou menos contemporaneamente. Esse era o objetivo da OMS. Eu vi a OMS se comunicando nesse sentido, com esse projeto, com esse desejo, com esse esforço. Hoje, professora, que nós já estamos bastante avançados em termos de pandemia, são 2 anos, mais ou menos, de pandemia. Quase dois anos. Esse projeto inicial da vacina chegar aos braços de todos os cidadãos e cidadãs do mundo, esse objetivo foi atingido? Não foi. Eu diria que esse objetivo não é apenas o objetivo da OMS, esse objetivo deveria ser o objetivo de todos nós. A gente tem uma situação e tinha uma previsão naquele momento de que pelo menos 20% da população de todos os países deveria estar vacinada até o final de 2021. Isso foi o planejamento no ano passado, quando a gente já sabia que a partir de dezembro teriam vacinas disponíveis, seguras, estudadas e portanto, disponíveis para utilização global em programas de imunização. Isso não aconteceu. A gente teve muitos gargalos, muitas dificuldades, dificuldades comerciais, dificuldades diplomáticas, dificuldades de produção, dificuldade de distribuição. E os americanos fizeram a vacina e primeiro eles tinham um papo de ir distribuir no primeiro momento. Mas não foram só os americanos, os indianos, por exemplo, que são os maiores produtores de todas as vacinas do mundo, com uma produção muito grande também, a hora que o bicho pegou lá, o país fechou, falou, daqui não sai enquanto não vacinar aqui. Então, assim, essa coisa de bonzinho na hora H não rolou, né? Assim, e é difícil. É difícil, assim, eu tento me colocar na posição de um gestor público, responsável por um país, mas ao mesmo tempo preocupado com a saúde global. Na verdade, a questão aqui, que é muito importante, sem vacinar todos, a gente vai continuar na situação que a gente está agora. Novas variantes vão continuar a aparecer. Aonde? Em locais de baixa cobertura. É inevitável. Isso é, de novo, Darwin.
Então, em locais de baixa cobertura ou em que ainda tem muitos suscetíveis, os vírus circulam, é durante a circulação que gera mutações, e são essas novas mutações que conferem a capacidade evolutiva que torna o vírus uma nova variante. Essa nova variante vai substituir a anterior, porque ela tem capacidades, né, vantagens evolutivas. Reprodutivas. E se tiver não vacinados, isso é um ciclo que se perpetua. Então hoje está muito claro, eu acho, o porquê do que você comentou, que era o objetivo da OMS, que na verdade é um objetivo do mundo. O mundo tem que estar vacinado. Quer dizer que o egoísmo inicial de cada país ou de cada governante se volta contra. Talvez no primeiro momento tenha um alívio, que é o caso talvez da Europa. Mas agora também já vem voltando, quarta onda, quinta onda, e assim por aí vai. Que, assim, o que a senhora, no resumo da ópera, até o momento, o que a senhora acha que nós aprendemos com a Covid? Primeiro investimento, triplicar esse investimento em ciência. Mas o que mais que a gente... Muita coisa. Não, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu, eu acho, né? Deixa, nós vamos fazer no ar. Professor Lisandro, seu telefone, por favor. Ele tocou? Tocou. Não, era uma música. A professora pediu uma música. Professora, mas responde aí, por favor. Bom, investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, comunicação. Investimento comunitário, aí, duas coisas. Comunicação fundamental. Eu acho que a importância do fortalecimento de sistemas de saúde nacionais, como o SUS, e aqui a gente está falando não só de assistência, mas de vigilância, de redes de vigilância genômica para saber que vírus está circulando, quais as variantes que estão circulando. Isso aí eu não sabia. De pesquisadores em saúde pública que atuam no campo, na investigação de epidemias e que fazem um monitoramento, que a gente chama de vigilância epidemiológica desses eventos. Isso é fundamental. E se isso não estiver estruturado, se você não consegue monitorar e quantificar a ocorrência de uma doença, como é que você vai conseguir intervir e avaliar o impacto dessa intervenção? Então, isso tudo tem que estar estruturado, isso tudo tem que ser fortalecido e, de novo, não é uma coisa que você cria do dia para a noite. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento, tem que ter a priorização. E isso tem que ser um aprendizado nosso. Uma última coisa que eu acho fundamental sou enviesada porque venho dessa experiência de saúde internacional, trabalhei na Organização Mundial da Saúde, hoje em dia, como professora da UFG, participo dos grupos técnicos assessores da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Assim, o papel de organizações, instituições técnicas supranacionais apolíticas são fundamentais. E eu acho que isso sai da pandemia, a gente sai da pandemia com esse, não é um ensinamento que a gente já sabia, mas é um reforço na mensagem. Tem que ser fortalecida, tem que ser não dependente de recurso vinculado à política, né? Tem que ter um financiamento constante, contínuo e suficiente para não precisar fazer jogo de cintura com pressões políticas. Isso é fundamental. Aí é, nossa, ótimo. Não, a gente está quase chegando no final, professor Anselmo. O senhor quer fazer mais uma pergunta ainda? Polêmica também, eu acho que não temos tempo, mas vamos começar pelo menos a polêmica. O fenômeno do não sei nem como se traduz, não vax. Não sei se no Brasil é dito antivax. Antivax. Esse fenômeno, me parece que isso é interessantíssimo. nas epidemias passadas também houve. Também. Não sei se é porque hoje a comunicação é muito mais rápida, com as redes sociais e tudo isso que nós vivemos, mas é muito forte. E às vezes a pessoa é muito embasada, muito firme nas suas opiniões. Não para a vacina. Com manifestações, agora na Bélgica, com quebra-quebra, inclusive. É só ignorância, professora? Isso. Ou a senhora acha que tem alguma outra motivação? Ou é só ignorância? Ou tem interesses? Olha, então, tem um pouco de tudo, né? Porque, na verdade, você falou que é embasado. Não é embasado, eles não se baseiam... são firmes, mas não se baseiam em evidência, nem em ciência.
Eu acho que tem hoje em dia uma questão ideológica que está por trás disso. Existem, e já foi documentado, né, existem grupos contratados e os serviços profissionalizados de geração de informação incorreta, de fake news mesmo, com viés ideológicos. Isso acho que é obviamente deplorável, não acontece só no Brasil, acontece muito nos Estados Unidos e em muitos países europeus também. Existe o desconhecimento, né? E existe a dúvida. Assim, a gente está numa situação de incerteza, né? Pensando agora para o lado humanitário, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, de incerteza. Tem coisas, inclusive, sobre é necessário uma 4ª dose da vacina? Vai ser necessário? A gente não sabe. A gente não sabe. E ok não saber. A gente vai precisar de dados, a gente vai precisar de pesquisa, e quando a gente souber, a gente vai dizer precisa ou não precisa. Então, então isso vem do quê? Vem desse tipo de abordagem de comunicação, de orientação, de abertura para essa dúvida, né? Para poder ter uma conversa franca. Exatamente. Professora, não é por nada não, eu vou perguntar, mas já vou responder para a senhora, posso? Me facilita. A senhora deu tanta entrevista, esse 1 ano e meio, tanta entrevista para a Globo, para todo lado, Jornal Popular, não sei o quê, mas numa boa, é a melhor entrevista da senhora, eu acompanho, é essa aqui. Eu não tenho dúvida. Não, mas aí eu vou tomar a palavra, e não vou deixar você responder por mim. A entrevista não é feita só do entrevistado, é do entrevistador. Ah, tá bem. Faz toda a diferença. Por favor, não fale, porque nosso ego é o seguinte. Faz toda a diferença. Ele lá, quando a mãe dele falou para mim o seguinte, que na casa, geralmente portal é 1 metro e quase 2 metros, né? O portal para você passar em casa. Na casa dele, a senhora falou, é 2,5 metros. Aí eu perguntei para a mãe dele, mas que esse portal tão alto? As pessoas no Brasil mal têm 1,80 m. Falou assim, não, é para ele passar 1,70 m e o resto para cima é para o ego dele passar. Então, para a senhora ver, eu não sei qual é que é o portal da casa da senhora, talvez seja 1 metro. Meu marido tem 1,95 m, então pois é, então lá. Bom, vamos embora, professora. Foi maravilhoso, professora Cristina Toscano está aqui com a gente. TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros, uma entrevista maravilhosa, esclarecedora. E o professor Anselmo agora, que é evangélico, praticante, fecha com uma oração. A oração é de agradecimento. Muito obrigado de novo, professor, e esperamos ter aqui de novo para conversar de outros assuntos, quiçá já fora da pandemia, numa situação ainda mais estável. Esperamos muito que obrigado, sim. Muito obrigado, muito obrigado. E viva a UFG, viva o Brasil que formou uma cidadã como a senhora. E viva a ciência. E viva a ciência. Viva a ciência. Obrigado, gente. Obrigado.